É o primeiro vídeo nesse estilo e eu já vou falar sobre um assunto meio controverso. Tipo, como fazer um vídeo com o título Comunidade VTuber, a comunidade das tretas, e tentar falar com propriedade sem parecer meio presunçoso ou até meio babaca. Mas tudo bem, diferente do que esse título e a thumb desse vídeo podem sugerir, ele não tem o intuito de falar de tretas específicas que rolaram na comunidade, nem atacar ninguém e nem dar hate em nada. Também, nada do que eu vou falar aqui é algo tipo um manual do que todo VTuber deveria fazer. Isso é uma reflexão minha que eu queria compartilhar com vocês. Oi, meu nome é Ash e eu sou VTuber há quase 4 anos. E mesmo com todo esse tempo, dá pra ver que eu tenho um canal bem pequeno e que meu status ou presença na comunidade não é nada demais. Eu tenho meus amigos, colegas, acompanho trabalhos, mas eu sou bem na minha. Nunca fui muito de redes sociais, mas eu acompanho elas. E recentemente eu tenho visto muito esse tema de VTubers e tretas andando lado a lado. E eu vejo isso por parte do público da comunidade, eu vejo isso fora da comunidade, no caso, as pessoas que não acompanham o VTubing e ficam sabendo só das coisas ruins que acontecem por canais que noticiam algo ou por coisas que fogem da bolha. E eu acabo vendo isso também dos próprios criadores de conteúdo. Isso não é de hoje, mas eu sinto que atualmente chegou a um ponto onde as pessoas estão cansadas. Tipo, putz, de novo isso? Parece que é todo dia. E isso mexe com o ânimo de todo mundo, tanto com o público quanto com os criadores. E é meio que sobre isso que eu queria falar. Dar a minha perspectiva como alguém presente há um certo tempo aqui e como alguém que cria e consome conteúdo VTubing. Antes de entrar mais no assunto, eu queria entrar num conceito um pouco mais abstrato. Tipo, afinal, o que é uma comunidade? Tem várias definições da palavra comunidade, se você for pesquisar por aí. Mas a que eu quero focar em específico é o conceito de comunidade na internet. Que eu não acredito que eu vou reviver os mortos, mas... Você lembra do Orkut? O Orkut foi uma rede social? Não, minto. Foi a rede social. Era muito grande, pelo menos aqui no Brasil. E na Índia, aparentemente. Ela começou lá em 2004 e teve seu triste fim em 2014. Nunca consegui colher minha última plantação de milho no mini fazenda. Enfim. Ele tinha uma função chamada comunidades. E tinham, tipo, muitas. Tinha a comunidade do Eu Amo Chocolate, comunidade de desenhos, de animes, de livros, e tinha umas bem absurdas. Tipo a clássica queria sorvete, mas era feijão. Não sei individualizar duplas. Ou tenho medo do velho ou véia da Quaker. Essa é maravilhosa. Então, todas tinham temas específicos e bem diversos. E as pessoas se juntavam a elas pra, comentar, interagir com outras pessoas do mesmo interesse e postar sobre aquele assunto em geral. Então é isso. De forma bem simples, comunidade é uma junção de várias pessoas que compartilham de um ou mais interesses específicos. Ok, simples. Só que nem tanto. Porque dentro de uma comunidade, acaba formando algo que a gente pode chamar de subcomunidades. Por exemplo, tem a comunidade de anime, mas dentro dela tem a comunidade de outros animes, tipo comunidade de Dragon Ball, comunidade de Naruto, comunidade de Bleach. Minto, ninguém gosta de Bleach. Então elas eram comunidades dentro de uma comunidade e todas elas estavam dentro de uma grande comunidade que era a comunidade de pessoas que usavam Orkut. Tá vendo como esse negócio tem muitas camadas? Tipo uma cebola. Isso tudo é meio que pra dizer que falar sobre a comunidade VTuber como um todo, ou generalizar ela, é meio que impossível. Porque dentro dela, nós temos não só as pessoas que assistem o conteúdo, ou os que produzem conteúdo, mas também a gente tá falando de comunidades de plataformas diferentes, comunidades que jogam jogos diferentes, ou que sequer jogam jogos, comunidades da área artística, que por si só já englobam muito mais comunidades. Riggers, desenhistas, editores, músicos, etc. Comunidades individuais de cada criador de conteúdo e ainda tem o pessoal de outros países que englobam tudo isso e mais. É muita coisa.
E um dos maiores problemas que eu sinto que vem criando esse desconforto e clima hostil entre o pessoal é essa generalização. Porque é muito comum você ver os comentários como: a comunidade VTuber não tem um dia de paz, ou a comunidade VTuber só sabe tretar. E parece que tomamos isso como uma verdade. Aceitamos isso e se tornou algo comum. Nós mesmos, os criadores de conteúdo, começamos a repetir esse mesmo discurso. Ou melhor, eu sinto que somos nós mesmos quem mais trazemos esse discurso à tona. E, querendo ou não, os criadores de conteúdo têm um papel muito importante na comunidade. Nós somos a voz dela. E não me entenda mal, não é que somos a voz da comunidade que comunica os pensamentos dela e dita como ela funciona. Mas somos literalmente a parcela que tem voz aqui. Essa voz no vídeo agora, minha voz, você tá ouvindo ela. Você tá me ouvindo. E outras pessoas vão ouvir ela também. Agora, pensa quando você é uma pessoa com alcance. Muito mais pessoas vão ouvir a sua voz. Nisso, é criada uma dinâmica de locutor e interlocutor. Aquele que passa a mensagem e aquele que recebe ela. E apesar de ser algo que parece básico ou óbvio, isso cria uma dinâmica onde nós somos ouvidos e o que falamos influencia diretamente aqueles que ouvem. E isso cria, de muitas formas, uma certa responsabilidade com o que dizemos. Eu vou falar a verdade. Eu nunca me senti como parte de uma comunidade. Pelo menos, não até me juntar à comunidade VTuber. E até mesmo depois de entrar, eu ainda me sinto meio isentão. Mas isso vem sempre de mim. Minhas interações sempre foram mais individuais. E como eu disse, eu acabo ficando meio que na minha. Então, eu sempre me vi de forma mais isolada. Mas, recentemente no Twitter, eu fiquei meio chocado com como muitos criadores de conteúdo, VTubers mesmo, se referem à comunidade. Foi aí que me toquei e pensei: nossa, ler isso vindo dessa pessoa me deixa meio triste. Como se a gente estivesse na nossa própria casa falando: olha que bagunça, isso aqui tá um nojo, não dá pra morar aqui. E quando alguém pergunta tipo: opa, posso visitar sua casa? Você fala: ih, eu não irei lá não, lá é uma bagunça. Percebe como isso é meio estranho? Tá, mas e aí, Ash? Se a coisa não tá boa, tem que reclamar mesmo. Senão, como as coisas vão pra frente? Bom, às vezes não são as coisas que tem que mudar. Às vezes, nós que temos que mudar. Tem aquela frase: o tempo cura tudo, ou o tempo dá um jeito em tudo. E, de certa forma, faz sentido. Mas se você para pra pensar, o que mudam as coisas somos nós. Porque se o tempo só andar pra frente, com nada acontecendo, as coisas permanecem da mesma forma. Eu sei, é muita analogia pra falar algo simples. Mas não é porque é simples que é algo fácil. Até porque, se fosse fácil, tudo seria perfeito. Cada um de nós tem uma responsabilidade e um papel a cumprir também. Eu sei que direcionei boa parte dos comentários para os criadores de conteúdo, mas como eu disse, eu sinto que nós somos uma parcela que tem uma capacidade de influenciar muita gente, e a gente consegue usar isso pro bem. A gente consegue fazer tanta coisa incrível com isso. Você com certeza ouviu falar da VTuber Iron Mouse. A companhia que ela trabalhava, a VShojo, faliu, e isso tudo é uma bagunça separada que poderia dar o próprio vídeo. Mas, resumindo, a empresa estava basicamente falida e nenhuma das pessoas administrando ela falaram nada. E eles estavam basicamente roubando dinheiro de streams de caridade que a Iron Mouse e outros VTubers de lá faziam, e fora outras coisas terríveis também. E após todo esse escândalo, a Mouse decidiu fazer uma stream para arrecadar fundos ela mesma, agora como VTuber indie, e doar para a Fundação de Imunodeficiência, que era para onde o dinheiro que a VShojo roubou teria que ser direcionado. E tinha como objetivo juntar $10 mil. E, infelizmente, ela não conseguiu juntar essa quantia. Na verdade, ela juntou $1.168.396. Isso tipo em 2 dias. E tudo isso graças à comunidade dela, da comunidade VTuber e de todas as outras comunidades que simpatizaram com a causa também. Então, não foi uma empresa que criou isso, e não vai ser a falta de uma empresa que vai acabar com uma comunidade.
ela, as pessoas, nós é quem fazemos isso acontecer. Nós somos a comunidade. E como eu disse, o público também tem uma voz. Ela muitas vezes pode não ser ouvida, mas essas ações mostram tudo o que a gente precisa. Vocês, o público, são nosso guia. Vocês direcionam a gente e possibilitam que coisas assim aconteçam. Porque, sem vocês, a gente é só um bando de maluco falando sozinho na frente de uma câmera. Tipo, eu agora. Então, se algo não agrada, mostrem isso. Não xingando outros nem se conformando com as coisas são assim mesmo. Mostrem insatisfação, mas com respeito e com o intuito de ver as coisas melhorarem. E se algo é bom, apoiem isso. Mostrem que aquilo é algo que vocês gostam, que é algo que vocês querem ver. Não precisa ser com palavras, mas pequenas ações que demonstram esse apoio. Eu já vi muitos comentários como: nossa, que saudades da comunidade antiga, quando eu tava começando, quando era mais simples. Ou até: nossa, antes a comunidade era tão mais unida, as coisas eram melhores. Para você que pensa assim, infelizmente eu tenho uma notícia meio triste. Esse tempo, esse momento, não vai voltar. Claro, foi uma fase muito legal. Todo mundo meio que crescendo junto, aprendendo junto, se ajudando e todo mundo meio que se conhecia. Foi muito bom. E são momentos para se lembrar com carinho, com certeza. Mas a gente ainda tá aqui. A gente ainda tá fazendo isso. Então, por que deixar o melhor lá pra trás? Eu acho que tudo isso é muito novo para muita gente. O VTubing no Brasil, o público, trabalhar com a internet, lidar com as partes boas e as partes ruins. Tudo isso ainda é novo para muita gente. Para mim também é. E é claro que queremos que as coisas aconteçam, mas muitas delas levam tempo. Nunca nada de uma hora para outra. Talvez leve 5, 10 ou até mais anos. O importante é que a gente tá aqui, tentando fazer o que pode e, mais importante, fazendo o que diverte a gente e os outros também. Agora, talvez a comunidade VTuber seja conhecida como a comunidade das tretas. Mas eu quero mudar isso. Eu quero poder trazer algo positivo com o nome VTuber, principalmente aqui no Brasil. E você? Qual nome você quer que a nossa comunidade tenha?